Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Novamente agradeço o seu prestígio, sempre presente conosco, nos auxiliando, nos ajudando através das mídias sociais que vão aparecer para você. Hoje o nosso programa aqui está interessantíssimo. Nós temos conosco sempre o nosso comentarista, presidente do Sicom, Rubens Moscatelli, e vamos trazer mais um presidente também de outro sindicato. 3 advogados, 2 líderes sindicais do lado patronal, nós vamos falar isso, porque a ideia de patrão sempre parece que tem muito dinheiro, mas a realidade não é essa, não, é outra, e eles vão poder explicar. E uma desvantagem para o Rubens, que 2 corintianos contra 1 santista. Bem-vindo, Rubens. Mas são 3 alvinegros. 3 alvinegros, sempre? Bem-vindo, viu, Rubens? Obrigado, Chiarella, ao nosso convidado, que a gente já vai identificar. E é sempre importante nós trazermos aqui para você que é o nosso telespectador, situações diferentes, coisas que às vezes parecem, fulano não se dá com ciclano por causa disso, por causa daquilo, principalmente nas questões sindicais e institucionais. Eu acredito que aqui na nossa região isso já passou, já foi, é um momento talvez anterior, e a gente percebe que cada vez que a gente se aproxima, mais coisas boas acontecem. Então, eu acho que isso é uma dos enfoques que a gente pode aqui dar. Muito bom. Nós convidamos o Horácio Pro Medeiros, ele aceitou gentilmente o nosso convite, ele é presidente do CEABENS, que é o Sindicato das Empresas de Administração de Bens e Condomínios de Santos. Nós vamos poder tratar bastante desse assunto de bens, de condomínios, de administração. Horácio, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer estar aqui com vocês no programa Viver em Condomínio, com o Rubens Chiarella. Eu estou aqui à disposição para responder sobre todos os assuntos, sobre contratação da administradora, como funciona, enfim, mesmo o programa anterior que falou sobre síndico profissional, podemos até ter alguns comentários. Enfim, estou à disposição para responder, falar do sindicato, falar da importância das empresas que são afiliadas ao nosso sindicato e que podem prestar um melhor serviço à comunidade. Muito bem. Quando eu falei no início do programa, eles são presidentes, 2 líderes sindicais do sindicato patronal. Há uma diferenciação entre o empregado e o patronal. Quero ouvir primeiro o Rubens, depois vou passar aqui para o Horácio. Rubens, explica para o nosso telespectador. Chiarella, você deve ter passado pelo mesmo processo que nós, lá na Faculdade de Direito, quando chegou na disciplina de Direito do Trabalho, você só ouvia a versão da proteção ao trabalhador, que eu acho que é importantíssima, não sou contra, não. Direito protetório. Só que, quando se falava da empresa, do empregador, era quase que um texto bem pequenininho e quase alguns professores, eu tive a sorte de não ter um professor desse, mas sei que muitos tiveram, aquele assim, existe porque alguém tem que pagar a conta. Empresário, empresa, empregador, assim como o trabalhador, é importantíssimo não só na relação de trabalho, mas também para o país. Então, o nosso sistema sindical, ele merece sim ser revisitado, aprimorado, melhorado, mas não é só isso. Não é só a questão, por exemplo, do dia a dia do trabalhador. O próprio sindicato. Nós temos, enquanto sindicato patronal, diversas obrigações. Só que muitas vezes a gente não tem o quê? O custeio. Perfeito. Por quê? Porque, na verdade, a grande mídia, eu ouço rádio todos os dias e ouço gente metendo o pau em sindicato, falando que sindicato não serve para nada, que só serve para encarecer o custo disso ou daquilo. Só que é uma ferramenta de crescimento da categoria, no caso nosso patronal, da categoria econômica. Se você se juntar, quanto mais gente junto ao sindicato, mais força ele tem para poder reivindicar seus direitos. Porque se a gente pegar cada um de nós,
Eu falo pelos condomínios, pegar cada síndico de prédio que tiver uma reivindicação e ele tiver que levar isso, por exemplo, à prefeitura, ele vai ser atendido de uma determinada forma. Perfeito. Mas quando é o sindicato que vai lá, no mínimo, ele vai ter a agenda dele marcada para que ele fale sobre o assunto. Existe uma diferença de importância. Claro que depende da credibilidade do dirigente. Claro. Tem muito dirigente aí, assim como tem muito síndico, assim como tem muito profissional de várias áreas, que não merece nem destaque na primeira página, sim, na página policial. Pois é, que é o problema. Né? Mas são seres humanos. Eu posso falar tanto pela minha entidade, como acredito também pelo aqui do Horácio, a gente não está desde ontem Pois não. no mercado. Já estamos há muito tempo fazendo as coisas, procurando fazer o melhor. Então, é isso Horácio, que tem que desmistificar. você trilha o mesmo caminho? Todo sindicato patronal, ele tem que desmistificar essa ideia que o sindicato patronal ele é rico, ele é milionário, porque tem essa falsa imagem ligada às indústrias, às grandes indústrias, às grandes empresas. Então parece que lá eles também são patrões, como nós, mas nós temos uma dimensão muito menor. No caso, o Rubens aqui dos condomínios e no meu caso das empresas administradoras. Mas a gente tem que lembrar sempre, como o Rubens bem colocou, que é importantíssima a figura do sindicato patronal, porque torna a classe unida mais forte para fazer reivindicação, para negociar. Que existem dificuldades para todos. Para todo mundo, para você negociar o salário, porque parece que se você não tem um sindicato forte patronal, o sindicato dos empregados, e com toda razão, ele procura o melhor para seus empregados. Mas nós, na contrapartida, não podemos permitir que haja um desequilíbrio nessa relação. Então a gente tem que ir lá, lutar, negociar, batalhar para menos valores. Não é que a gente queira que ele ganhe menos, é porque aí vai inviabilizar que as empresas possam pagar. Então tem que desmistificar essa ideia de que esse sindicato patronal é milionário. Pelo contrário, nosso sindicato, por exemplo, nós temos por força de contribuição sindical anual 80 filiados. E por associação, empresa que se associam ao sindicato, pagam mensalidade para ter uma orientação, nós chamamos somente 20. Então, um sindicato que luta com dificuldades, mas que representa dignamente a classe das empresas administradoras. Lutamos, batalhamos, enfim, enfrentamos as situações que aparecem, principalmente nas negociações salariais, porque os sindicatos empregados, fazendo a função deles, procuram sempre o melhor, o mais. Mas isso pode inviabilizar a contratação de mais funcionários, mais empregos, para que a gente possa gerenciar e administrar os condomínios. Eu acho muito interessante esse ponto na nossa conversa, porque, primeiro, você não vai ver sindicato patronal fazer greve. Começa por aí, né? Agora, o Rubens tocou num ponto, ambos tocaram, nessa questão da relação de trabalho. As conquistas trabalhistas, elas não vão se perder. Isso não tenha dúvida. Por mais que tentem, não vão se perder. O direito do trabalho no nosso país, como em vários outros países, principalmente a América Latina, é protetório mesmo. É um direito que protege o trabalhador e que a visão é proteger por conta da própria história que o trabalhador tem ao longo do tempo, não é? Do tipo de trabalho que ele exercia, da forma como era remunerado. Isso é perfeitamente passivo e tem que continuar assim, não há de mudar. Mas antes de entrar nessa outra questão, que é uma coisa interessante, que nós vamos falar da administração e desses pontos que tratam do condomínio, hoje a gente tem a figura do compliance digital. O que é isso para você poder entender? Compliance é algo que vem de uma palavra inglesa que trata de uma adequação, na verdade, trazer as coisas como elas devem ser feitas entre patrão e empregado, principalmente no direito do trabalho. Por quê? Nós temos hoje um fenômeno que são os smartphones na mão de qualquer um, não tem classe social para isso. Todas elas. Tem gente que tem até dois, três. Então. E isso, o que é esse compliance? Eu preciso fazer com que as empresas, aí os sindicatos podem trabalhar nisso, e estabelecer uma boa relação para poder, antes, dizer o que pode e o que não pode, para não gerar conflitos trabalhistas. E a gente está lidando com esses fenômenos hoje, né? E eu queria que você fizesse algum comentário sobre isso, principalmente a questão da visão dos sindicatos, do sindicato patronal, do SICOM e do sindicato dos administradores de bens e condomínios. Querela, a gente tem dentro do condomínio, assim como no Brasil,
embora acesso a todos, a grande parte, às tecnologias, você ainda tem muita desinformação ou até despreparo para aceitar esse mundo digital. Eu falo isso principalmente para uma faixa etária acima da minha. Perfeito. Né? E que muitas vezes eles são síndicos. Então você tem essa dificuldade. Você investir cada vez mais em propagar o conhecimento, em propagar a educação, até mesmo na área tecnológica. E quebrar barreiras, porque as pessoas elas vão adquirindo certos hábitos e até certos receios que são intransponíveis muitas vezes. Você não consegue, durante a vida inteira, fazer com que a pessoa, por exemplo, aprenda a nadar, porque ela tem medo. E o medo, às vezes, paralisa. Ok, claro. Então, isso é um componente que dentro dos condomínios, a gente não pode esquecer que, embora seja empregador, não é uma visão empresarial, não tem essa questão, eu vou ter lucro, eu vou ter prejuízo. Não, eu tenho custo. É uma regra de conduta sempre, né? Então, mas quando você tem o empresário lidando com o seu negócio, ele vai ver onde você pode eliminar os gastos, onde você pode tornar mais eficiente, onde vai fazer o compliance, onde não vai. Ok. Onde isso é mais adequado ou não. Então, existe um mundo diferente aí entre o nosso lá, nos condomínios que, embora existam condomínios de multiuso, esses aí, com certeza, vão adotar, e já devem até estar adotando, porém, os residenciais com esse perfil que eu mencionei, ainda vai demorar algum tempo. Um pouquinho, né? Então, na verdade, eu acredito que o Rubens definiu. Nosso Santos é conhecido como a cidade dos aposentados. Os aposentados, eles obviamente acabam exercendo o cargo de síndico. E aí a gente ouve falar muito na inclusão digital da terceira idade, que é importantíssima porque o mundo está ficando digitalizado, o mundo está ficando virtual. Então, isso é uma necessidade do mundo, por causa das pessoas, por causa da segurança. Então, hoje é importante fazer essa inclusão digital. As empresas estão se atualizando, hoje praticamente é tudo online. A pessoa hoje, por exemplo, recebe condomínio por e-mail, paga já, recebe e-mail, já abre o banco, já paga, não há movimentação de papel. Então a coisa está modernizando, isso não tem volta, o mundo vai ser virtual mesmo, não há volta. Então as empresas, a meu ver, as empresas administradoras estão preparadas para isso, algumas já estão muito com a digitalização bem avançada e o mundo virtual é assim, hoje o que é novo, amanhã já é velho. Não, ele já nasceu velho. Né? Exatamente. Então, quando você começa a colocar uma coisa, já surgiu uma outra que aquela ficou obsoleta. Então, você tem que tomar muito cuidado, tem que estar sempre atualizado, acompanhando, enfim. E, claro, propiciando aos teus funcionários, no caso das administradoras, que eles estejam preparados para essa demanda, né? E também, ao mesmo tempo, passar essas novidades em termos de economia para os condomínios. E isso vai gerar uma economia tremenda, isso, comprovadamente. O Horácio tocou num ponto muito importante que ele tratou da inclusão digital. Nós temos 2 pontos que são importantes tocar. A inclusão digital é uma coisa mesmo. O que é isso? É trazer você, aquele que ainda não sabe, como manusear o equipamento, como acessar determinados sites, como buscar as informações. Mas nós temos, por outro lado, a educação digital, que não tem nada a ver com a inclusão, vai muito mais além disso. Nós vamos dar um breakzinho e na volta nós vamos falar da administração mesmo, propriamente dita, do que pode cobrar, do que não pode cobrar e qual o milagre que esses homens têm que fazer para diminuir o custo do seu condomínio aí para ajudar vocês. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta.
AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Desde 1971, a Extintec está situada na cidade de Santos. Nossa sede própria conta com uma área de aproximadamente 2.800 metros quadrados e possui mão de obra especializada em manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Contamos com uma oficina para manutenção devidamente equipada e credenciada. Desde 2006, a Extintec mantém o seu sistema de gestão da qualidade certificada na norma ISO 9001. Venha nos conhecer, agende a sua visita com um de nossos representantes. Extintec. Trabalhamos também com manutenção de balsas salva-vidas. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso programa Viver em Condomínio, a TV Com, canal 11 da NET. No intervalo, nós estávamos conversando com o Horácio e o Rubens, os dois presidentes de dois sindicatos, um do SICOM e outro do Sindicato de Administração de Bens e Condomínios aqui da Baixada Santista, aqui de Santos, aliás. Pertinho do final eu falei assim, milagre para fazer baixar o custo, as administradoras. Rubens, qual que é a dificuldade maior quando a gente começa a perceber que as tarifas públicas elas crescem de uma maneira a descontrolar as contas e o administrador sofre muito para isso, né? O gestor, o administrador, ele tem, na verdade, ele é formado para justamente encontrar soluções para redução, para maior eficiência, enfim. É aí que é o papel do bom administrador, do bom gestor, que é o síndico em primeiro lugar, mas também a empresa de administração. Tem que haver, trabalha conjuntamente, né? Tem que haver uma correlação, uma parceria, enfim, algo que caminhe da melhor maneira possível. Porque o síndico, muitas vezes, embora seja capaz, seja inteligente, ele não conhece tudo. E aí, muitas vezes, ele faz uma escolha equivocada, ele manda fazer um serviço por uma determinada empresa, o custo é maior ou menor, ou ele acaba achando que ele vai fazer o puxadinho brasileiro. Vou contratar o Zé, não tem que pagar ISS. Só que depois vai tudo para o administrador e o administrador tem que falar, puxa, mas você não pode fazer isso. Às vezes é tarde.
Às vezes não tem jeito, já fez. E são essas situações que causam problemas do custo. Horácio, a maior dificuldade que a gente entende na contratação da administração do condomínio, tudo bem que ali você vai buscar as melhores informações e tal, e o condomínio vai fazer a opção por qual administradora, não é? Mas é lidar com essas contas, porque os administradores, eles têm uma experiência a mais do que o síndico, obviamente, e vai poder também orientar. Esse é um papel primordial na administração? Sim, a administradora pode e deve orientar o síndico nisso. Hoje nós temos mais ou menos padrão, na maioria dos condomínios em Santos, a folha de pagamento gira em torno de 50% a 60% do condomínio pago, 30% água, luz e elevador, 5% despesas gerais, material de limpeza e 5% administração. Então, a folha de pagamento é meio difícil mexer porque você já está vinculado ao sindicato, tem a convenção coletiva de trabalho, que o Rubens é que representa os condomínios, ele sabe a briga que é, está engessado e ela normalmente quando muito, você pode orientar a otimizar o quadro de horário, diminuir hora extra, se conseguir pôr folguista, enfim, evitar hora extra, que a hora extra onera muito a folha. Então a folha vai girar nisso. E aí você tem que atuar onde? Economia de água, de luz, está sempre olhando os relógios, trocando as luzes. Vazamento. Você pode estar, sabe, eu conheço condomínios que nós orientamos, a primeira função do zelador é olhar o relógio, se medir em relação ao dia para ver se houve um descontrole. Se houve descontrole, está tendo vazamento em algum lugar. Diário, isso, né? Parece isso, que não. Perfeito. É uma economia. Luzes, hoje tem várias empresas vindo com esses LEDs, a economia de luz é violenta, é brutal, baixa. Não desperdiçar material de limpeza, orientar, educar seus funcionários a utilizarem, né, com economia todo o produto. Então, na verdade, você vai ver, como na vida das pessoas, que a grande economia se faz nas pequenas economias. Porque a folha de pagamento, você vai demitir? Nós até temos casos de condomínio que fecharam a portaria, deixam só o guarda noturno e um faxineiro, mas não é todo prédio que pode ter essa característica. A segurança hoje é muito importante e a segurança hoje tem um custo. E na maioria das vezes a contação dos funcionários faz isso. Então, nós, como administradores, temos que falar, olha, essa tua folha esse seu quadro de horário aqui está te deixando mais caro. Temos que orientar, dar sugestões, ó, tem empresa aqui que vai trocar a tua lâmpada por LED, etc. e tal. Então, essa é a função do administrador, ajudando o condomínio a economizar. Sabe uma coisa que me veio aqui à cabeça agora, eu estava pensando, esse complexo que a gente tem hoje de vários edifícios altos no mesmo lugar. Rubens, verdadeiras mini-cidades. Com certeza. E aí as construtoras, pelo pouco que eu tenho visto, chega lá com o pacote pronto, não é? E a nossa realidade, e o pacote normalmente é importada de São Paulo. E a realidade de Santos não é a realidade de São Paulo. E você ter percebido isso? A realidade de Santos não é a de São Paulo. Exatamente. São Paulo não é de Santos, e assim por diante, não é? Tanto é que os nossos queridos amigos paulistanos querem fugir, vir para cá. E olha, não tem cidade neste Brasil melhor para morar. Eu adoro a minha cidade, eu acho a minha cidade sensacional. Tem lá suas mazelas, como todos os outros lugares, mas aqui se vive muito bem. Com certeza. Não é difícil administrar um negócio desse? A grande dificuldade, Chiarella, está no próprio produto que se vende. Você tem um mega empreendimento, aí você falou de 10 torres, 12 torres, e é um síndico só. E aí você realmente traz uma tecnologia, vamos assim colocar, de um pessoal que vai gerir esse empreendimento. Tem muitos problemas. Por quê? Porque quem compra um apartamento, tirando aqui quem está aqui nessa roda, né? Sim. E não vai olhar isso, ele vai pela emoção. Poxa, eu vou comprar meu apartamento em tal lugar. Às vezes até a gente. E muitas vezes a gente. Mas pela emoção da mulher, né? Da esposa. Só que a gente tem que estar vacinado já, pois né? Já sabe a bronca que vai responder depois, né? Então o que acontece? Até pela emoção dos outros, você acaba fazendo um negócio e não entra em detalhes. Por exemplo, não vejo lá a convenção, se ela me prejudica em alguma forma. No dia da assembleia lá de instituição do condomínio, eu não faço nenhum tipo de observação. Tudo isso influencia na boa gestão do condomínio e do seu patrimônio.
esse negócio de trazer as equipes de fora é uma maneira até de se proteger o próprio empreendimento, porque quando vai se fazer a instituição do condomínio, não necessariamente a construtora vendeu todas as unidades, então ela tem que proteger o lado dela. Agora, cabe a cada um de nós interessado ver o nosso lado. Qual é o nosso lado? Primeiro, comprei o imóvel, ótimo, vou saber como é que é a convenção do prédio, vou saber como é que é a especificação, quais são os meus direitos, meus encargos, minhas obrigações. Tudo isso no dia da assembleia, ou daquela assembleia e das próximas que virão, eu tenho que estar ciente. Muito bom. Porque se não for dessa maneira, a gente fica como passageiro. E passageiro já viu, né? Passageiro contribuinte, tem que ficar pagando. Só paga a conta. Né? O sindicato tem sentido, o sindicato das administradoras, essa dificuldade, porque depois eles vão acabar, se contrata quem vem de fora, diante das dificuldades que vão se apresentando, pontuais no nossa cidade, acaba transferindo por uma administração da cidade, não é? Claro. O problema é a precificação. A precificação em São Paulo é outra, é um percentual da despesa. Nós temos prédios lá em São Paulo que gastam 3 milhões por mês. E aí ele cobra 1%, é 30 mil reais. Então, na verdade, aqui a precificação é por unidade, com elevador ou sem elevador, é um valor ínfimo perto do que cobra em São Paulo. Então, o que acaba acontecendo? Que em pouco tempo o prédio de Santos, com o pessoal de Santos, com os aposentados de Santos, não aguentam aquele volume de despesa e acabam dispensando, contratando uma de Santos pelo preço por unidade. Olha, o nosso tempo está acabando e eu queria deixar uma pergunta aqui, e eu vou pedir para que eles respondam rapidamente, antes que termine, que está chegando o final do ano e está chegando também o 13º. E aí vem aquela discussão, aquela polêmica. Prestador de serviço tem 13º? Você é obrigado a pagar o 13º? Sempre. Olha, com o contador é essa a briga, com o administrador é essa a briga. Vou começar pelo sindicato da administração. Fala para eles. Então, na verdade, assim, desde que contratual, ele é obrigado. Não contratual, ele pode ser espontâneo. Há uma orientação do sindicato que, não havendo contrato, deve ser pago. E, claro, aí, no caso, cabe ao síndico decidir se ele espontaneamente vai pagar ou não, de acordo com o que a administradora apresentou de trabalho para ele. Agora, falar que é obrigado sem contrato, não. Só é obrigado mediante contrato. Está no contrato, não tem choro nem vela, como a gente fala, tem que pagar e pronto. Eu deixei isso aí para o finzinho e vou deixar para o Rubens também, porque está encerrando nosso tempo. Presente só para você, hein? Vocês ouviram aqui, está no contrato, nem choro nem vela. Não está no contrato, pode discutir mesmo. A única discussão que eu vejo que é problemático nisso, lógico, está no contrato, tem que ser pago, até porque ninguém colocou um revólver lá para a pessoa assinar o contrato em princípio. Mas eu acho que a denominação é que está equivocada, deveria ser mudada. Bonificação anual, o 13º da administradora, tem a ver com direito trabalhista. E a relação não é trabalhista. Exatamente. Então é a única coisa assim, a recomendação, faço até aqui, já diretamente ao Horácio, para que mude. A gente já não usa nem 13º, usa bonificação anual. Usa até a palavra bônus porque e tal. 13º remete ao trabalhador. Da relação de mercado de trabalho. Mas é só isso. Eu acho que realmente, se você tem contratado, não esqueçamos que o síndico tem que prestar contas, ele tem que dizer, olha, gastei isso em tal lugar, isso em tal lugar. Está exposto ali, está colocado à disposição de todos, o que é contratado é justo e acaba tendo que ser quitado. Nosso tempo acabou. Eu fiquei muito feliz de ter aqui os meus colegas advogados, o Rubens Moscatelli e o Horácio Pro Medeiros, ambos presidentes, como nós já falamos, de 2 sindicatos, e eu queria agradecer muito a sua audiência, porque vocês têm estado conosco e é o grande privilégio de dar para vocês informações como essa. Nós vamos nos ver no próximo programa. Até lá, fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec.